Você consegue identificar a voz de Deus? Nós até queremos ouvir a voz do Senhor, mas então como reconhecer a voz de quem nós nunca ouvimos? Ou para tornar um pouco mais difícil, como reconhecer a voz de quem mal fala? Esse era exatamente o contexto no qual Samuel, o menino, que era apenas um menino, estava vivendo. A voz do Senhor não era frequente, as visões não eram frequentes. E Samuel foi criado perto das coisas de Deus, dentro da casa de Deus. Mas Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E talvez esse seja o nosso caso também. Samuel dormia ao lado da arca. Ele servia no templo desde que nasceu. Ele estava cercado pelas coisas sagradas e ainda assim não conhecia o Senhor. Isso nos mostra que não basta frequentar, não basta estar perto, não basta servir. É preciso reconhecer a voz daquele que habita no Santo dos Santos. Ele era sacerdote, conhecia a voz do Senhor e ainda assim não conseguiu de imediato perceber que era Deus falando com Samuel. E o que isso nos revela? Nos revela que mesmo pessoas que já tiveram experiências profundas com Deus podem com o tempo perder a sensibilidade. E isso acontece conosco nos dias de hoje. Nós já sentimos, já ouvimos, mas nós mesmos deixamos a voz de Deus se distanciar de nós. Essa voz se torna distante de nós. Samuel precisou ouvir a voz do Senhor 3 vezes. Por 3 vezes ele se levantou e foi até Eli então perceber que era o Senhor falando com ele. Isso também nos mostra que discernir a voz de Deus exige experiência, é um ato de aprendizado. Nem sempre é claro da primeira vez, mas se você continuar buscando, o Senhor vai se revelar. Finalmente Samuel respondeu: Fala, Senhor, o teu servo ouve. Ele não recebeu uma palavra de consolo. Na verdade, ele recebeu uma palavra de peso e responsabilidade, que seria a sentença de juízo sobre a vida de Eli. Isso nos mostra que ouvir a voz de Deus não é apenas receber consolo, ou melhor, não é apenas receber palavras de prosperidades e bênçãos, mas é sobre carregar responsabilidade, sobre ser fiel ao que ele confia a nós, mesmo quando isso causa dor. Samuel tinha uma ligação com Eli. Então imagina ele falar para Eli aquilo que o Senhor havia revelado a ele. Não foi uma missão fácil, não foi uma primeira missão fácil, na verdade. Deve ter sido uma missão muito dolorosa para Samuel. E a pergunta que eu deixo para você é: você reconhece a voz do Senhor? Se ele te chamasse hoje, qual seria a tua resposta para ele? Será que você responderia como Samuel, que ainda não conhece a voz do Senhor? Ou você responderia como Eli, que demorou a perceber que era o Senhor que estava falando? Que a nossa resposta hoje e sempre seja: Fala, Senhor, o teu servo ouve. Porque ainda que a palavra do Senhor pareça rara, Deus continua falando. A questão é: você vai ouvir?